Lembre-se de dar o joinha e se inscrever. Isso ajuda muito o canal a crescer e continuar trazendo os audiobooks mais incríveis para você. Seja muito bem-vindo e vamos nos deleitar com os sons da leitura. Livro 8º. Essa reflexão tende também a eliminar o desejo da fama vazia, de que não está mais em seu poder ter vivido toda a sua vida, ou pelo menos sua vida desde sua juventude para frente, como um filósofo. Mas tanto para muitos outros quanto para você mesmo é evidente que você está longe da filosofia. Você caiu em desordem então, de modo que não é mais fácil para você obter a reputação de um filósofo, e seu plano de vida também se opõe a isso. Se então você realmente viu onde está a matéria, jogue fora o pensamento, como você deve parecer aos outros, e se contente se você viver o resto da sua vida de forma tão sábia quanto a sua natureza quiser. Observe então o que ela quer, e não deixe nada mais o distrair, pois você teve a experiência de muitas andanças sem ter encontrado a felicidade em qualquer lugar, nem em silogismos, nem em riqueza, nem em reputação, nem em gozo, nem em qualquer outro lugar. Onde está então? Em fazer o que a natureza do homem requer. Como então um homem deve fazer isso? Se ele tem princípios dos quais vêm seus efeitos e seus atos. Que princípios? Aqueles que dizem respeito ao bem e ao mal, a crença de que não há nada de bom para o homem que não o torne justo, temperado, viril, livre, e que não há nada de mal que não faça o contrário do que foi mencionado. Por ocasião de cada ato, pergunte-se, como é isso em relação a mim? Devo arrepender-me disso? Um pouco de tempo e eu estou morto, e tudo se foi. O que mais procuro, se o que estou fazendo agora é o trabalho de um ser vivo inteligente, e um ser social, e alguém que está sob a mesma lei de Deus? Alexandre e Júlio César e Pompeu, o que são eles em comparação com Diógenes, Heráclito e Sócrates? Pois eles estavam familiarizados com as coisas, e suas causas, e suas formas, e suas matérias, e os princípios dominantes destes homens eram os mesmos ou conformes com suas buscas. Mas, quanto aos outros, quantas coisas tinham de cuidar e de quantas coisas eram escravos? Considere que os homens farão as mesmas coisas mesmo assim, mesmo que você se irrite. Esta é a coisa principal, não se perturbe, porque todas as coisas estão de acordo com a natureza do universal, e em pouco tempo não será ninguém em lugar nenhum, como Adriano e Augusto. Em seguida, tendo fixado firmemente seus olhos em seus negócios, olhe para eles, e ao mesmo tempo lembre-se de que é seu dever ser um bom homem, e o que a natureza humana exige, faça isso sem se desviar, e fale como lhe parecer mais justo, mas com boa disposição, com modéstia e sem hipocrisia. A natureza do universal tem este trabalho a fazer, deslocar para aquele lugar as coisas que estão aqui, mudá-las, transformá-las, afastá-las e levá-las para lá. Todas as coisas são mudança, mas não precisamos temer nada de novo. Todas as coisas são familiares para nós, mas a redistribuição delas ainda permanece a mesma. Cada natureza se contenta consigo mesma quando segue bem o seu caminho, e uma natureza racional segue bem o seu caminho quando nos seus pensamentos não concorda com nada de falso ou incerto, e quando dirige os seus movimentos apenas para atos sociais, e quando limita os seus desejos e as suas aversões às coisas que estão em seu poder, e quando está satisfeita com tudo que lhe é atribuído pela natureza comum. Pois desta natureza comum toda a natureza particular é uma parte, como a natureza da folha é uma parte da natureza da planta, exceto que na planta a natureza da folha é parte de uma natureza que não tem percepção ou razão, e está sujeita a ser obstruída. Mas a natureza do homem é parte de uma natureza que não está sujeita a obstáculos, e é inteligente e justa, pois dá a tudo em partes iguais e segundo o seu valor, tempos, substância, causa, forma, atividade e incidência. Mas examine, não para descobrir que qualquer coisa comparada com qualquer outra única coisa é igual em todos os aspectos, mas tomando todas as partes juntas de uma coisa e comparando-as com todas as partes juntas de outra. Você não tem tempo livre ou habilidade para ler. Mas você tem tempo livre ou habilidade para controlar a arrogância, você tem tempo livre para ser superior ao prazer e à dor, você tem tempo livre para ser superior ao amor à fama, e não para se irritar com pessoas estúpidas e ingratas, nem mesmo para se preocupar com elas. Que ninguém mais ouça você criticando a vida da corte ou a sua própria vida. O arrependimento é uma espécie de autodefesa por ter negligenciado algo útil, mas o que é bom deve ser algo útil,
e o homem bom perfeito deve cuidar dele. Mas nenhum homem assim se arrependeria de ter recusado qualquer prazer sensorial. O prazer, então, não é bom nem útil. Essa coisa, o que é em si mesma, em sua própria constituição? Qual é a sua substância e matéria? E qual é a sua natureza causal ou forma? E o que ela está fazendo no mundo? E por quanto tempo ela subsiste? Quando você se levantar do sono com relutância, lembre-se de que está de acordo com sua constituição e com a natureza humana realizar atos sociais, mas dormir também é normal em animais irracionais. Mas o que está de acordo com a natureza de cada indivíduo está também mais peculiarmente de acordo com a sua própria natureza, e mais adequado à sua natureza, e de fato também mais agradável. Constantemente, e se possível, por ocasião de cada impressão na alma, aplique a ela os princípios da física, da ética e da dialética. Qualquer que seja o homem com quem você se encontre, diga imediatamente a si mesmo, que opiniões tem este homem sobre o bem e o mal? Porque se com respeito ao prazer e à dor e às causas de cada um, e com respeito à fama e à ignomínia, à morte e à vida, ele tem tais e tais opiniões, não me parecerá nada maravilhoso ou estranho se ele fizer tais e tais coisas, e terei em mente que ele é compelido a fazê-lo. Lembre-se que, como é uma vergonha surpreender-se se a figueira produz figos, assim é uma vergonha surpreender-se se o mundo produz tais e tais coisas das quais é produtor, e para o médico e o timoneiro é uma vergonha surpreender-se se um homem tem febre, ou se o vento é desfavorável. Lembre-se de que mudar sua opinião e seguir aquele que corrige seu erro é tão consistente com a liberdade quanto persistir em seu erro. Pois ela é sua, a atividade que é exercida de acordo com seu próprio esforço e julgamento e, na verdade, de acordo com seu próprio entendimento em si mesmo. Se uma coisa está em seu próprio poder, por que o faz? Mas se está no poder de outro, a quem você culpa, os átomos por acaso ou os deuses? Ambos são tolices. Você não deve culpar alguém. Pois se você pode, corrija o que é a causa, mas se você não pode fazer isso, corrija pelo menos a própria coisa, mas se você não pode fazer nem isso, de que serve a você achar culpa? Pois nada deve ser feito sem um propósito. Aquilo que morreu não sai do universo. Se fica aqui, também aqui muda e se dissolve nas suas partes próprias, que são elementos do universo e de si mesmo. E estes também mudam e não se queixam. Tudo existe para algum fim, um cavalo, uma videira. Por que se pergunta? Até o sol dirá, eu tenho algum propósito, e o resto dos deuses dirão o mesmo. Para que propósito, então, existe você? Para gozar do prazer. Veja se o senso comum permite isso. A natureza tem tido em tudo consideração nem mais nem menos ao fim do que ao princípio e à continuidade, assim como o homem que lança uma bola. De que serve, então, que a bola seja lançada para cima, ou que caia para baixo, ou mesmo que tenha caído? E de que serve a bolha enquanto ela se mantém unida, ou de que serve quando rebenta? O mesmo se pode dizer de uma luz também. Vira o corpo de dentro para fora, e veja que tipo de coisa ele é, e quando tiver envelhecido, que tipo de coisa ele se torna, e quando estiver doente. De vida curta são tanto o elogiador quanto o elogiado, e o lembrador e o lembrado, e tudo isso em um recanto desta parte do mundo, e nem mesmo aqui tudo concorda, não, nem mesmo qualquer um com ele mesmo, e a terra inteira também é um ponto. Atenda ao assunto que está diante de você, seja uma opinião, um ato ou uma palavra. Você sofre isto justamente, porque você escolhe ser bom amanhã em vez de ser bom de hoje. Estou fazendo alguma coisa? Faço com referência ao bem da humanidade. Acontece-me algo? Eu o recebo e o remeto aos deuses, e à fonte de todas as coisas, da qual deriva tudo o que acontece. Tal como o banho lhe parece, óleo, suor, sujeira, água suja, todas as coisas repugnantes, assim é cada parte da vida e tudo. Lucila viu Verus morrer, e então Lucila morreu. Secunda viu Máximo morrer e depois Secunda morreu. Epitínquio viu Diotimo morrer, e então Epitínquio morreu. Antonino viu Faustina morrer, e então Antonino morreu. Isso é tudo. Celer viu Adriano morrer, e então Celer morreu. E aqueles homens perspicazes, profetas ou homens cheios de orgulho, onde estão eles?
Por exemplo, os homens perspicazes, Charax e Demétrio, o platonista, e Eudaemon, e qualquer outro como eles. Todos efêmeros, mortos há muito tempo. Alguns de fato não foram lembrados nem mesmo por um curto período de tempo, e outros se tornaram heróis de fábulas, e novamente outros desapareceram mesmo das fábulas. Lembre-se disso, então, que este pequeno composto, você mesmo, ou deve ser dissolvido, ou a sua respiração fraca deve ser extinta, ou ser removido e depositado em outro lugar. É uma satisfação para um homem fazer as obras próprias de um homem. Agora é um trabalho próprio de um homem ser benevolente para com a sua própria espécie, desprezar os impulsos dos sentidos, formar um julgamento justo de aparências plausíveis, e fazer um exame da natureza do universo e das coisas que nele acontecem. Há 3 relações entre você e outras coisas, a primeira com o corpo que o rodeia, a segunda com a causa divina da qual todas as coisas vêm a todos, e a terceira com aqueles que vivem contigo. A dor ou é um mal para o corpo, então que o corpo diga o que pensa dela ou para a alma, mas está no poder da alma para manter sua própria serenidade e tranquilidade, e não pensar que a dor é um mal. Pois todo julgamento e movimento, e desejo e aversão estão dentro de você, e nenhum mal sobe tão alto. Elimine suas imaginações dizendo muitas vezes a você mesmo, agora está em meu poder não deixar que nenhuma maldade esteja nesta alma, nem desejo, nem qualquer perturbação, mas olhando para todas as coisas eu vejo qual é a sua natureza, e eu uso cada uma de acordo com o seu valor. Lembre-se deste poder que você tem da natureza. Fale tanto no Senado como a cada homem, seja ele quem for, apropriadamente, não com qualquer afetação, use discurso claro. A corte de Augusto, esposa, filha, descendentes, antepassados, irmã, Agripa, parentes, intimidados, amigos, areios, mecenas, médicos, e sacerdotes sacrificadores, a corte inteira está morta. Então volte-se para o resto, não considerando a morte de um único homem mas de uma nação inteira, como a de Pompeia, e o que está inscrito nos túmulos, o último de sua linhagem. Considere, pois, que problemas tiveram os seus antepassados para deixarem um sucessor, e então, que por necessidade alguém deve ser o último. Novamente, considere aqui a morte de uma linhagem inteira. É seu dever ordenar bem sua vida em cada ato, e se cada ato cumprir seu dever na medida do possível, fique contente, e ninguém é capaz de impedi-lo de modo que cada ato não cumpra seu dever. Mas algo externo atrapalhará o caminho. Nada impedirá que você haja com justiça, sobriedade e consideração, mas talvez algum outro poder ativo seja dificultado. Bem, mas aquecendo no impedimento e contentando-se em transferir seus esforços para o que é permitido, outra oportunidade de ação é imediatamente colocada diante de você no lugar do que foi dificultado, e uma que se adaptará a esta ordenação da qual estamos falando. Receba riqueza ou prosperidade sem arrogância, e esteja pronto para deixá-la ir. Se você já viu uma mão cortada, ou um pé, ou uma cabeça, estendida em qualquer lugar separado do resto do corpo, tal homem se faz, tanto quanto pode, um homem que não está satisfeito com o que acontece, e se separa dos outros, ou faz qualquer coisa não social. Suponha que você tenha se desligado da unidade natural, pois você foi feito por natureza uma parte, mas agora você se desligou, mas aqui há esta bela provisão, que está em seu poder novamente se unir a si mesmo. Deus não permitiu a nenhuma outra parte, depois que ela foi separada e cortada em pedaços, se unir novamente. Mas considere a bondade pela qual ele tem distinguido o homem, pois ele colocou em seu poder não ser separado de todo do universal, e quando separado, ele permitiu que regressasse e fosse unido e retomasse seu lugar como uma parte. Como a natureza do universal tem dado a cada ser racional todos os outros poderes que ele tem, então nós recebemos dele também este poder. Assim como a natureza universal converte e fixa no seu lugar predestinado tudo que está no caminho e faz de tais coisas uma parte de si mesmo, assim também o animal racional é capaz de fazer de cada obstáculo seu próprio terreno e de usá-lo para os fins que possa ter projetado. Não se perturbe pensando em toda a sua vida. Não deixes que os seus pensamentos abracem de uma vez todas as várias aflições que você pode esperar que aconteçam a si mesmo, mas em todas as ocasiões pergunte-se: o que há nisto que é intolerável e de impossível? Pois você terá vergonha de o confessar. No próximo lugar lembre-se que nem o futuro nem o passado o afligem, mas apenas o presente.
Mas isto é resumido a muito pouco, se você apenas circunscrevê-lo, e proteger sua mente se for inapto a resistir até mesmo a isso. Panteão ou Fergamus agora está sentado junto ao túmulo de Verus. Caurias ou Diotimus estão sentados junto ao túmulo de Adriano. Isso seria ridículo. Bem, suponhamos que eles estivessem ali presentes, os mortos estariam conscientes disso? E se os mortos estivessem conscientes, ficariam satisfeitos? E se estivessem satisfeitos, isso os tornaria imortais? Não era por ordem do destino que também estas pessoas deveriam primeiro se tornar mulheres velhas e homens velhos e depois morrer? O que fariam eles depois que estivessem mortos? Tudo isso é odor desagradável e sangue num saco. Se você pode ver com nitidez, olhe e julgue com sabedoria, diz o filósofo. Na constituição do animal racional não vejo nenhuma virtude que se oponha à justiça, mas vejo uma virtude que se opõe ao gozo e ao prazer, e isso é temperança. Se você retirar a sua opinião sobre o que parece lhe dar dor, você se mantém em perfeita segurança. Que a razão em si não se perturbe. Mas se qualquer outra parte de você sofre, deixe que ela tenha sua própria opinião a respeito disso. O constrangimento pelas percepções do sentido é um mal à natureza animal. O impedimento pelos impulsos desejos é igualmente um mal da natureza animal. E algo mais também é igualmente um obstáculo e um mal à constituição das plantas. Então, o que é um obstáculo para a inteligência é um mal para a natureza inteligente. Aplique todas essas coisas então a si mesmo. A dor ou o prazer sensorial lhe afeta. Os sentidos olharão para isso. Algum obstáculo se opôs a você em seus esforços em direção a um objetivo? Se de fato você estava fazendo esse esforço absolutamente, incondicionalmente, ou sem qualquer reserva, certamente esse obstáculo é um mal para você considerado como um animal racional. Mas se você tomar em consideração o curso usual das coisas, ainda não foi ferido nem mesmo obstruído. No entanto, as coisas que são próprias para o entendimento nenhum outro homem é usado para impedir, pois nem o fogo, nem o ferro, nem o tirano, nem o insulto, nem o abuso, o tocam de forma alguma. Quando é feita uma esfera, ela continua uma esfera. Não é apropriado que eu me provoque dor, pois nunca provoquei dor intencionalmente a ninguém. Coisas diferentes agradam a pessoas diferentes, mas é meu prazer manter sã a faculdade dominante sem afastar-me nem de nenhum homem nem de nenhuma das coisas que acontecem aos homens, mas olhando e recebendo a todos com olhos acolhedores e usando tudo segundo o seu valor. Veja que você assegura a si mesmo este tempo presente, pois aqueles que preferem perseguir a fama póstuma não consideram que os homens de outros tempos serão exatamente como estes que não pode suportar agora, e ambos são mortais. E que lhe importa se estes homens de outros tempos dizem isto ou aquilo, ou têm esta ou aquela opinião a seu respeito? Pegue-me e lance-me onde quiser, pois ali manterei minha parte divina tranquila, isto é, satisfeita, se ela puder sentir e agir confortavelmente de acordo com sua própria constituição. Será esta mudança de lugar razão suficiente para que minha alma fique infeliz e pior do que estava, deprimida, inchada, encolhida, atemorizada? E o que você acha que seria razão suficiente para isso? Nada pode acontecer a qualquer homem que não seja um acidente humano, nem a um boi que não seja segundo a natureza de um boi, nem a uma videira que não seja segundo a natureza de uma videira, nem a uma pedra que não seja própria de uma pedra. Se então acontece a cada coisa o que é normal e natural, por que você deveria reclamar? Porque a natureza comum não traz nada que não possa ser suportado por você. Se você se angustia com alguma coisa exterior, não é esta coisa que o perturba, mas o seu próprio juízo sobre ela. E está em seu poder eliminar agora este juízo. Mas se alguma coisa em sua própria disposição lhe dá dor, quem o impede de corrigir sua opinião? E mesmo que você esteja aflito porque não está fazendo alguma coisa em particular que lhe pareça certa, por que não age em vez de reclamar? Mas algum obstáculo insuperável está no caminho? Não fique contrariado então, pois a causa de não ser feito não depende de você, mas não vale a pena viver, se isso não puder ser feito. Mas não vale a pena viver, se isso não puder ser feito. Parta então da vida contente, assim como morre aquele que está em plena atividade, e também bem satisfeito com as coisas que são obstáculos. Recorde que a faculdade reinante é invencível,
quando auto-recolhida ela se contenta consigo mesma, se não faz nada que não queira fazer, mesmo que resista à mera obstinação. O que será, então, quando formar um juízo sobre qualquer coisa assistida pela razão e de forma deliberada? Portanto, a mente livre de paixões é uma cidadela fortaleza, pois o ser humano não tem nada mais seguro para o qual possa se refugiar e para o qual o futuro seja inexpugnável. Aquele, pois, que não viu isso é um homem ignorante, mas aquele que o viu e não rumou a esse refúgio está infeliz. Não diga nada mais a si mesmo do que o que as primeiras aparências informam. Suponhamos que tenha sido relatado a você que uma certa pessoa fala mal de você. Isso foi relatado, mas que você foi ferido, isso não foi relatado. Vejo que meu filho está doente. Eu realmente vejo, mas que ele está em perigo, eu não vejo. Assim, então, sempre respeite as primeiras aparências, e não acrescente nada a partir de dentro, e então nada acontece com você. Ou melhor, acrescente algo como um homem que sabe tudo o que acontece no mundo. Um pepino está amargo, jogue-o fora, há espinhos na estrada, afaste-se deles. Não acrescente, e por que essas coisas foram feitas no mundo? Pois você será ridicularizado por um homem que conhece a natureza, como você seria ridicularizado por um carpinteiro e sapateiro se você encontrar falha porque vê em sua oficina raspas e recortes das coisas que eles fazem. Mas a parte maravilhosa de sua arte é que, embora ela se tenha circunscrito, tudo dentro dela que parece se deteriorar e envelhecer e ser inútil, ela se transforma em si mesma, e novamente faz outras coisas novas dessas mesmas coisas, de modo que ela não requer nem substância de fora nem deseja um lugar no qual ela possa arremessar aquilo que se deteriora. Então ela se contenta com o seu próprio espaço, a sua própria matéria e a sua própria arte. Que nem em suas ações seja lento, nem em sua conversa sem método, nem em seu pensamento vago, nem em sua alma exista contenda interna, nem efusão externa, nem na vida esteja tão ocupado a ponto de não ter tempo. Suponha que os homens o matem, o cortem em pedaços, o amaldiçoem. O que então essas coisas podem fazer para impedir que sua mente permaneça pura, sábia, sóbria, justa? Por exemplo, se um homem estiver ao lado de uma fonte límpida e pura, e a amaldiçoar, a fonte não cessa de enviar água potável, e se ele jogar barro nela ou sujeira, ela rapidamente os dispersará e os lavará, e não será nada contaminado. Como, então, poderá possuir uma fonte perpétua e não um mero poço? Por meio de sua própria construção, de hora em hora, da liberdade unida com contentamento, simplicidade e modéstia. Aquele que não sabe o que é o mundo, não sabe onde está. E aquele que não sabe para que fim existe o mundo, não sabe quem ele é, nem o que é o mundo. Mas aquele que falhou em qualquer uma dessas coisas não poderia nem mesmo dizer com que propósito ele mesmo existe. O que você pensa então daquele que busca o louvor dos que aplaudem, dos homens que não sabem nem onde estão nem quem são? Gostaria de ser louvado por um homem que se amaldiçoa 3 vezes por hora? Gostaria de agradar a um homem que não se agrada a si mesmo? Será que um homem que se arrepende de quase tudo que faz agrada a si mesmo? Não deixe mais a sua respiração agir apenas em harmonia com o ar que o rodeia, mas deixe a sua inteligência também agora estar em harmonia com a inteligência que abraça todas as coisas. Pois o poder inteligente não é menos difundido em todas as partes e permeia todas as coisas para aquele que está disposto a atraí-lo até si do que o poder do ar para aquele que é capaz de respirá-lo. Geralmente, a maldade não faz mal algum ao universo, e particularmente a maldade de um homem não faz mal a outro. Só é prejudicial para aquele que a tem em seu poder ser libertado dela assim que escolher. Para meu livre-arbítrio, o livre-arbítrio do meu próximo é tão indiferente quanto o seu pobre respiro e carne. Pois embora sejamos feitos especialmente para o bem uns dos outros, ainda assim o poder dominante de cada um de nós tem seu próprio ofício, pois de outra forma a maldade do meu próximo seria o meu mal, o que Deus não quis, a fim de que a minha infelicidade não possa depender de outro. O sol parece ser vertido, e em todas as direções de fato é difundido, mas não é efusivo. Porque esta difusão é extensão, assim, seus raios são chamados de extensões porque são estendidos. Mas pode-se julgar que tipo de coisa é um raio, se ele olhar para a luz do sol passando por uma abertura estreita para uma sala escura, pois ela é estendida em uma linha reta, e como se estivesse dividida quando encontra qualquer corpo sólido que esteja no caminho e intercepte o ar além.
mas ali a luz permanece fixa e não desliza ou cai. Tal deveria ser, então, a efusão e difusão do entendimento, e não deveria ser de modo algum uma efusão, mas uma extensão, e não deveria fazer nenhuma colisão violenta ou impetuosa com os obstáculos que estão em seu caminho, nem ainda cair, mas sim ser fixado, e iluminar o que o recebe. Por que um corpo se privará da iluminação, se não a aceitar? Aquele que teme a morte, ou teme a perda da sensação, ou teme uma sensação diferente. Mas se não houver nenhuma sensação, nem tampouco sofrerá dano algum, e se adquirir outro tipo de sensação, será um tipo diferente de ser vivo e não deixará de viver. Os homens existem para o bem uns dos outros. Ensine-os então, ou tenha paciência com eles. De uma maneira uma flecha se move, de outra a mente. De fato, a mente, tanto quando exerce cautela como quando se emprega na investigação, move-se diretamente para a frente não menos, e para o seu objetivo. Entre no poder de decisão de cada um, e também entre no seu. Livro 9. Aquele que age injustamente age sem piedade. Porque, uma vez que a natureza universal fez animais racionais uns para os outros, para ajudar uns aos outros de acordo com seus desígnios, e de modo algum para ferir uns aos outros, aquele que transgride sua vontade é claramente culpado de impiedade para com a mais alta divindade. E também aquele que mente é culpado de impiedade para com a mesma divindade, porque a natureza universal é a natureza das coisas que existem, e as que estão relacionadas com todas as coisas que emergem. Além disso, esta natureza universal é chamada verdade, e é a causa primária de todas as coisas que são verdadeiras. Aquele que mente intencionalmente é culpado de impiedade, na medida em que age injustamente ao enganar, e também aquele que mente não intencionalmente, na medida em que está em desacordo com a natureza universal, e na medida em que perturba a ordem ao lutar contra a natureza do mundo, pois luta contra ela, que se desloca para aquilo que é contrário à verdade, pois ele recebeu poderes da natureza através dos quais agora não consegue distinguir a falsidade da verdade. E aquele que busca o prazer como bem, e evita a dor como mal, é culpado de impiedade. Por isso mesmo, é forçoso que esse homem encontre falhas na natureza universal, alegando que ela atribui ao mal e ao bem coisas contrárias aos seus desejos, porque frequentemente os maus estão no gozo do prazer e possuem as coisas que produzem prazer, e os bons têm dor por sua parte coisas que causam dor. Além disso, aquele que tem medo da dor, às vezes também terá medo de algumas das coisas que acontecerão no mundo, e mesmo isso é impiedade. E aquele que busca o prazer não se abstém da injustiça, e isso é claramente impiedade. Agora, no que diz respeito às coisas para as quais a natureza universal é igualmente influenciada, pois ela não teria feito ambas, a menos que fosse igualmente influenciada para ambas, aqueles que desejam seguir a natureza devem ser da mesma opinião que ela, e igualmente afetados. Com respeito à dor, então, e ao prazer, ou morte e vida, ou honra e desonra, que a natureza universal emprega igualmente, quem não é igualmente afetado está agindo de modo impiedoso. E eu digo que a natureza universal as emprega igualitariamente, em vez de dizer que elas acontecem tanto aos que são gerados em série contínua como aos que vêm depois delas em virtude de um certo movimento original da providência, segundo o qual ela se moveu de um certo começo para esta ordem das coisas, tendo concebido certos princípios das coisas que deveriam ser, e tendo determinado poderes que produziam seres e de mudanças e de tais sucessões semelhantes. Seria a mais feliz fortuna de um homem afastar-se da humanidade sem ter tido o gosto da mentira, da hipocrisia, do luxo e do orgulho. No entanto, sair da vida quando um homem está farto destas coisas é certamente a coisa mais próxima da melhor viagem, como diz o ditado. Você está determinado a permanecer no vício, e a experiência ainda não o induziu a fugir dessa pestilência? Pois a destruição do discernimento é uma pestilência, muito mais, de fato, do que qualquer corrupção e alteração dessa atmosfera que nos cerca. Pois esta corrupção é uma pestilência de animais tanto quanto eles são animais, mas o outro é uma pestilência de homens tanto quanto eles são homens. Não despreze a morte, mas fique contente com ela, pois esta também é uma daquelas coisas que a natureza quer. Pois tal como é ser jovem e envelhecer, e crescer e alcançar a maturidade, e ter dentes, barba e cabelos brancos, e conceber e estar grávida e procriar,
e todas as outras operações naturais que as estações da sua vida trazem, tal também é a dissolução. Isto, portanto, é consistente com o caráter de um homem que reflete, não ser descuidado, nem impaciente, nem desdenhoso em relação à morte, mas esperar por ela como uma das operações da natureza. Como agora espera o momento em que a criança sairá do ventre de sua esposa, assim esteja pronto para o momento em que sua alma sair deste envelope. Mas se você exigir também um tipo vulgar de conforto que alcance seu coração, você será melhor reconciliado com a morte observando os objetos dos quais você será removido, e a moral daqueles com quem sua alma não será mais misturada. Pois não é justo ser escandalizado pelos homens, mas é seu dever cuidar deles e tolerá-los gentilmente, e ainda lembrar que sua partida não será de homens que têm os mesmos princípios que você tem. Pois esta é a única coisa, se houver alguma, que poderia nos atrair pelo caminho contrário e nos unir à vida, ou seja, poder viver com aqueles que têm os mesmos princípios que nós mesmos. Mas agora você vê quão grande é o problema que surge da discórdia daqueles que vivem juntos, para que possa dizer, vem depressa, ó morte, para que eu, porventura, também não me esqueça de mim mesmo. Aquele que faz o mal contra si mesmo. Aquele que age injustamente contra si mesmo, porque se torna mal. Muitas vezes age injustamente quem não faz uma determinada coisa, não só aquele que faz uma determinada coisa. A sua opinião atual, fundada na compreensão, e a sua conduta atual voltada para o bem social, e a sua disposição atual de contentar-se com tudo o que acontece, isso é suficiente. Apague a imaginação, controle o desejo, elimine o apetite, mantenha a capacidade governante em seu próprio poder. Entre os animais que não têm razão, uma vida é dada, mas entre os animais racionais uma alma inteligente é dada, assim como há uma só terra de todas as coisas que são de natureza terrena, e nós vemos por uma só luz, e respiramos um só ar, todos nós que temos a faculdade de visão e tudo que tem vida. Todas as coisas que participam em tudo que é comum a todas elas, avançam para aquilo que é do mesmo tipo consigo mesmas. Tudo que é terreno se volta para a terra, tudo que é líquido flui em conjunto, e tudo que é de tipo aéreo faz o mesmo, de modo que é necessário algo para mantê-los separados, e a aplicação de energia. Com efeito, o fogo sobe por causa do fogo elementar, mas está tão pronto para se acender com todo o fogo que existe nele, que até toda a substância que é de alguma forma seca se inflama facilmente, porque se mistura menos com aquilo que é um obstáculo à ignição. Por isso, tudo que participa da natureza inteligente comum também se encaminha da mesma maneira para o que é da mesma espécie, ou ainda mais. Por mais que seja superior em relação a todas as outras coisas, também no mesmo grau está mais disposto a se misturar e a se fundir com aquilo que lhe é semelhante. Assim, entre os animais desprovidos de razão, encontramos enxames de abelhas, de rebanhos de gado, de filhotes de pássaros e, de certo modo, de amores, pois também nos animais há almas, e a força que as une se manifesta em grau superior e de modo que nunca foi observada em plantas, nem em pedras, nem em árvores. Mas nos animais racionais há comunidades políticas e amizades, famílias e reuniões de pessoas, e em guerras, tratados e armistícios. Mas nas coisas que ainda são superiores, ainda que separadas umas das outras, existe unidade de uma maneira, como nas estrelas. Assim, a ascensão ao grau mais elevado é capaz de produzir uma simpatia mesmo nas coisas que estão apartadas. Veja, então, o que acontece agora, pois somente os animais inteligentes esqueceram esse desejo e inclinação recíproco, e só neles a propriedade de fluírem juntos não é vista. Mas ainda assim, embora os homens se esforcem para evitar esta união, eles são pegos e mantidos por ela, pois sua natureza é muito forte, e você verá o que eu digo, se você apenas observar. Logo, pois, alguém encontrará qualquer coisa terrena que entre em contato com qualquer coisa terrena, do que um homem totalmente separado de outros homens. Tanto o homem como Deus e o universo produzem fruto, nas estações próprias, cada um deles o produz. Mas se o hábito fixou especialmente estes termos na videira e em coisas semelhantes, isto não é nada. A razão produz fruto tanto para todos como para si mesma, e dela se produzem outras coisas da mesma espécie da própria razão. Se puder, retifique, ensinando aos que fazem o mal, mas se não puder, lembre-se de que a indulgência é dada a você para este propósito. E os deuses,
também, são indulgentes a tais pessoas, e por certos propósitos até os ajudam a ter saúde, riqueza, reputação, tão bondosos eles são. E também está em seu poder, ou diga-me, quem o impede? Trabalhe não como alguém que é desventurado, nem ainda como alguém que seria deplorável ou admirado, mas dirija sua vontade a uma coisa apenas para se pôr em movimento e se controlar, como a razão social requer. Hoje eu saí de toda a angústia, ou melhor, rejeitei toda a angústia, porque não era de fora, mas de dentro e segundo as minhas opiniões. Todas as coisas são iguais, conhecidas na experiência, e efêmeras no tempo, e inúteis no que diz respeito ao assunto. Tudo agora é exatamente como era no tempo daqueles que enterramos. As coisas estão externas a nós, sozinhas, sem saber nada de si mesmas, sem expressar qualquer juízo. O que é, então, que as julga? A faculdade de decisão. Não na passividade, mas na atividade está o mal e o bem do animal social racional, assim como sua virtude e seu vício não estão na passividade, mas na atividade. Porque a pedra que foi lançada, não há mal algum em descer, nem bem algum em ser arremessada. Penetre para dentro nos princípios básicos dos homens, e você verá de que juízes você tem medo, e que tipo de juízes eles são de si mesmos. Todas as coisas estão mudando, e você mesmo está em contínua transformação e de uma maneira em contínua destruição, e o universo inteiro também. É seu dever deixar o ato injusto de outro homem lá onde ele está. A cessação da atividade, a cessação do movimento e da opinião e, em certo sentido, a sua morte, não é maligna. Volta agora os seus pensamentos para a análise da sua vida como criança, como jovem, como homem, como velho, pois nisto também toda mudança foi uma morte. Isso é algo a temer? Volta agora os seus pensamentos para a vida do seu avô, depois para a vida da sua mãe, depois para a vida do seu pai, e ao encontrares muitas outras diferenças, mudanças e encerramentos, pergunte-se, isto é algo a temer? Da mesma forma, então, nem a extinção, a cessação e a mudança de toda a sua vida são algo a temer. Apresse-se em examinar a sua própria faculdade de governo, a do universo e a do próximo, a sua, para que a torne justa, e a do universo, para que se lembre do que você é uma parte, e a do seu próximo, para que saiba se ele agiu ignorantemente ou com conhecimento, e também pode considerar que a faculdade de governo dele é semelhante à sua. Assim como você mesmo é um componente de um sistema social, assim também cada ato seu seja um componente da vida social. Qualquer ato seu não tem nenhuma referência imediata ou remota a um fim social, isto rasga sua vida e não permite que ela seja uma só, e é uma espécie de motim, como quando em uma assembleia popular um homem agindo sozinho se separa do consenso geral. Disputas de crianças pequenas e seus esportes, e pobres espíritos carregando corpos mortos, tal é tudo, e assim o que se exibe na representação das mansões dos mortos atinge nossos olhos mais claramente. Examine a qualidade da forma de um objeto, desprenda-o completamente de sua parte material, e depois contemple-o, então determine o tempo, o maior tempo que uma coisa desta forma peculiar é naturalmente feita para durar. Você tem sofrido problemas infinitos por não se contentar com a sua faculdade de domínio quando faz as coisas que é constituída pela natureza para fazer. Mas basta disto. Quando alguém o acusa ou odeia, ou quando os homens dizem de você alguma coisa prejudicial, aproxime-se de suas almas miseráveis, penetre em seu interior, e veja que tipo de homens eles são. Descobrirá que não há razão para se preocupar com nada, pois estes homens podem ter esta ou aquela opinião a seu respeito. No entanto, você deve estar bem inclinado para com eles, pois por natureza eles são amigos. E os deuses também os ajudam de todas as maneiras, por sonhos, por sinais, a alcançar as coisas sobre as quais eles estabeleceram um valor. Os movimentos periódicos do universo são os mesmos, para cima e para baixo de época em época. Ou a inteligência universal se põe em movimento para cada efeito separado, e se é assim, se contenta com aquilo que é o resultado de sua atividade, ou se põe em movimento uma vez, e tudo mais vem por meio de uma sequência de uma maneira, ou elementos indivisíveis são a origem de todas as coisas. Numa palavra, se há um Deus, tudo está bem, e se o acaso governa, você tampouco deve ser governado por ele. Logo a terra nos cobrirá a todos, então a terra também mudará, e as coisas que também resultam da mudança continuarão a mudar para sempre,
e estas novamente para sempre. Pois se um homem reflete sobre as mudanças e transformações que se sucedem como onda após onda e sua celeridade, ele desprezará tudo que é perecível. A causa universal é como uma enxurrada de inverno, leva tudo consigo. Mas quão inúteis são todas estas pobres pessoas que estão empenhadas em assuntos políticos, e, como supõe, estão a fazer o papel de filósofos. Todos parvos. Pois bem, homem, faça o que a natureza agora exige. Ponha-se em movimento, se estiver em seu poder, e não olhe ao seu redor para ver se alguém vai observá-lo, nem ainda espere a República de Platão, mas fique contente se a mais pequena coisa correr bem, e considere que tal evento não é uma questão pequena. Pois quem pode mudar as opiniões dos homens? E sem mudança de opinião, o que mais existe do que a escravidão dos homens que se queixam enquanto fingem obedecer? Venha agora e me fale de Alexandre e Felipe e Demétrio de Faleros. Eles próprios julgarão se descobriram o que a natureza comum exigia, e se foram treinados em conformidade. Mas se eles agiram como heróis da tragédia, ninguém me condenou a imitá-los. Simples e modesto é o trabalho da filosofia. Não me desvie para a insolência e o orgulho. Olhe, de cima para baixo, as incontáveis manadas de homens e suas incontáveis solenidades, e as infinitas e variadas viagens em tempestades e calmarias, e as diferenças entre os nascidos, os que convivem e os que morrem. E considere, também, a vida vivida por outros no tempo antigo, e a vida daqueles que viverão depois de você, e a vida agora vivida entre nações bárbaras, e quantos não sabem nem mesmo o seu nome, e quantos logo esquecerão, e como os que talvez agora estão elogiando irão logo atribuir-lhe a culpa, e que nem um nome póstumo é de qualquer valor, nem reputação, nem qualquer outra coisa. Que haja ausência de perturbações com respeito às coisas que vêm da causa externa, e que haja justiça nas coisas feitas em virtude da causa interna, isto é, que haja um movimento e ação terminando nisto, em atos sociais, pois isto está de acordo com a sua natureza. Você pode tirar do caminho muitas coisas inúteis entre aquelas que o perturbam, pois estão inteiramente em sua opinião, e então ganhará para si amplo espaço ao compreender todo o universo em sua mente, e ao contemplar a eternidade do tempo, e ao observar a rápida mudança de cada coisa, quão curto é o tempo do nascimento à extinção, e o tempo ilimitado antes do nascimento, bem como o tempo igualmente ilimitado depois da extinção. Tudo o que você vê perecerá rapidamente, e aqueles que foram espectadores de sua dissolução também perecerão muito em breve. E aquele que morrer na velhice mais extrema será colocado na mesma condição que aquele que morreu prematuramente. Quais são os grandes princípios destes homens, e que tipo de coisas estão ocupados, e por que tipo de razões eles amam e honram? Imagine que você veja suas almas desnudadas. Quando eles pensam que fazem mal por sua culpa ou bem por seu louvor, que ideia! Perda não é nada mais do que mudança. Mas a natureza universal deleita-se na mudança, e em obediência a ela todas as coisas são agora bem feitas, e desde a eternidade têm estado na mesma forma, e assim será até o tempo sem fim. O que, então, você diz, que todas as coisas foram e todas as coisas sempre serão ruins, e que nenhum poder jamais foi encontrado em tantos deuses para retificar essas coisas, mas o mundo foi condenado a ser preso a nunca cessar o mal? A podridão da matéria que é o fundamento de tudo. Água, pó, ossos, impurezas, ou outra vez, pedras de mármore, calosidades da terra, e ouro e prata, os sedimentos, e vestes, apenas pedaços de lã, e tinta de púrpura, sangue, e tudo mais é da mesma espécie. E o que é da natureza da respiração é também outra coisa da mesma espécie, mudando de isto para aquilo. Chega desta vida miserável e de murmurações e brincadeiras sem sentido. Por que se perturba? Que há de novo nisto? O que o perturba? É a forma da coisa? Olha para ela. Ou será que é o tema? Olhe para ele. Mas, além destes, não há nada. Aos deuses, então, tornam-se finalmente mais simples e melhores. É o mesmo se examinamos essas coisas por 100 ou 3 anos. Se um homem fez o mal, o dano é dele. Mas talvez ele não tenha feito o mal. Ou tudo procede de uma só fonte inteligente e se ajunta como num só corpo, e a parte não deve achar culpa do que se faz para o bem do todo, ou só há átomos, e nada mais do que mistura e dispersão.
Por que, então, está perturbado? Diga à faculdade dominante: você está morta, está corrompida, está fazendo-se de hipócrita, está se tornando uma besta, você se faz gado e se alimenta com os outros. Ou os deuses não têm poder ou têm poder? Se, então, não têm poder, por que reza a eles? Mas se eles têm poder, por que não reza para que eles lhe deem a faculdade de não temer nenhuma das coisas que você teme, ou de não desejar nenhuma das coisas que você deseja, ou de não se cansar de nada, ao invés de orar para que nenhuma dessas coisas não aconteça ou aconteça? Porque certamente se eles podem cooperar com os homens, eles podem cooperar para esses propósitos. Mas talvez você queira dizer que os deuses os colocaram em seu poder. Bem, então, não é melhor usar o que está em seu poder como um homem livre do que desejar de forma servil e abjeta o que não está em seu poder? E quem disse que os deuses não nos ajudam nas coisas que estão em nosso poder? Comece, pois, a orar por tais coisas, e verá. Um homem ora assim: como poderei deitar-me com aquela mulher? Você ora assim: como não desejarei deitar-me com ela? Outro ora assim: como me libertarei disto? Ore você: como não desejarei não ser solto? Outro assim: como não perderei meu filho? Você assim: como não terei medo de perdê-lo? Faça bem as suas orações por este caminho, e veja o que há de vir. Epicuro diz: na minha enfermidade, a minha conversa não foi sobre os meus sofrimentos corporais, nem, diz ele, falei sobre tais assuntos aos que me visitaram, mas continuei a falar sobre a natureza das coisas como antes, mantendo este ponto principal: como a mente, ao participar de movimentos como os que acontecem na pobre carne, será livre de perturbações e manterá o seu próprio bem. Nem eu, diz ele, dei aos médicos a oportunidade de fazer um olhar solene, como se estivessem fazendo algo grande, mas minha vida continuou bem e feliz. Faça, então, o mesmo que ele fez na doença, se você está doente, e em quaisquer outras circunstâncias, pois nunca abandone a filosofia em quaisquer eventos que nos possam acontecer, nem mantenha conversas insignificantes com um homem ignorante ou com um desconhecido da própria natureza, é um princípio de todas as escolas de filosofia, mas tenha intenção apenas com aquilo que você está fazendo agora e com o instrumento pelo qual você o faz. Quando você se ofende com a conduta vergonhosa de qualquer homem, pergunte-se imediatamente: é possível, então, que homens sem vergonha não estejam no mundo? Não é possível. Não exija, pois, o que é impossível. Pois este homem também é um daqueles homens sem vergonha que devem necessariamente estar no mundo. Que as mesmas considerações estejam presentes em sua mente no caso do escravo, e do homem infiel, e de todo homem que faz mal de qualquer maneira. Pois ao mesmo tempo em que você se lembra de que é impossível que tal tipo de homem não exista, você se tornará mais benevolente em relação a cada um individualmente. É útil perceber isso, também, imediatamente quando surge a ocasião, que virtude a natureza deu ao homem para se opor a todo ato injusto. Pois ela deu ao homem, como antídoto contra o homem estúpido, brandura, e contra outro tipo de homem algum outro poder. E, em todos os casos, é possível corrigir, ensinando ao homem que se extraviou, pois todo homem que erra perdeu seu objetivo e se extraviou. Além disso, em que você foi ferido? Pois você descobrirá que ninguém entre aqueles os quais você está irritado fez alguma coisa pela qual a sua mente pudesse ser piorada, mas o que é mal para você e prejudicial tem seu fundamento somente na mente. E que mal se faz ou que há de estranho, se o homem que não foi instruído faz os atos de um homem sem instrução? Reflita se não deveria antes culpar-se a si mesmo, porque não esperava que tal homem errasse de tal maneira. Porque você tinha meios dados por sua razão para supor que era provável que ele cometesse esse erro, e ainda assim você se esqueceu e está surpreso que ele tenha errado. Mas acima de tudo, quando você culpa um homem como infiel ou ingrato, vire-se para si mesmo. Pois a culpa é manifestamente sua, se você confiava que um homem que tivesse tal disposição manteria sua promessa, ou quando conferiu sua bondade, não a conferiu absolutamente, nem ainda de tal forma que tenha recebido de seu próprio ato todo o benefício. Pois que mais você quer quando fez um benefício a um homem? Não está contente de ter feito algo conforme a sua natureza, e você procura ser pago por isso? Como se o olho exigisse uma recompensa por ver, ou os pés por andar.
Pois como esses membros são formados para um propósito particular, e trabalhando de acordo com suas várias constituições obtêm o que é seu próprio, assim também como o homem é formado pela natureza para atos de benevolência. Quando ele fez algo benevolente ou de qualquer outra forma conducente ao interesse comum, ele agiu de acordo com sua constituição, e ele recebe o que é seu. Livro X. Não seria, então, minha alma, nunca boa e simples e uniforme, e una, mais evidente do que o corpo que a envolve? Nunca desfrutaria de uma disposição afetuosa e contente? Nunca estará em plenitude sem nenhum tipo de carência, desejando nada mais, nem desejando nada, seja animado ou inanimado, para o gozo dos prazeres? Nem ainda desejando um tempo em que tenha mais gozo, ou lugar, ou clima agradável, ou sociedade de homens com quem possa viver em harmonia. Mas você ficará satisfeito com sua condição atual, e satisfeito com tudo que existe a seu respeito, e se convencerá de que tem tudo, de que vem dos deuses, que tudo está bem para você, e que será bom o que bem lhe aprouver, e o que eles dão para a preservação do ser vivo perfeito, o bom, justo e belo, que gera e mantém todas as coisas juntas, e contém e abrange todas as coisas que são dissolvidas para a produção de outras coisas semelhantes. Nunca será tal que habite em comunidade com deuses e homens, de modo que não encontre culpa alguma neles, nem seja condenado por eles? Observe o que sua natureza requer, na medida em que você é governado apenas pela natureza, então faça-o e aceite-o, porque sua natureza, na medida em que você é um ser vivo, não será piorada por ela. E em seguida você deve observar o que sua natureza requer, na medida em que você é um ser vivo. E tudo isso você pode se permitir, se sua natureza, na medida em que você é um animal racional, de modo algum será piorada por ela. Mas o animal racional é consequentemente também um animal político-social. Use essas regras, então, e não se preocupe com mais nada. Tudo o que acontece ou acontece de forma tão sábia quanto é criado pela natureza para suportar, ou como não é criado pela natureza para suportar. Se, então, algo acontece com você de tal maneira que você é formado pela natureza para suportá-lo, não se queixe, mas suporte-o como você é formado pela natureza para suportá-lo. Mas se acontecer de tal modo que não seja formado pela natureza para suportá-lo, não se queixe, pois irá perecer depois que a natureza o consumir. Lembre-se, no entanto, que você é formado pela natureza para suportar tudo, em relação ao qual depende de sua própria opinião para torná-lo tolerável e admissível, por pensar que é do seu interesse ou do seu dever fazer isso. Se um homem está equivocado, instrua-o gentilmente e mostre-lhe seu erro. Mas se não for capaz, culpe-se a si mesmo, ou não culpe nem a si mesmo. O que quer que possa acontecer com você, foi preparado para você desde toda a eternidade, e a implicação das causas foi desde a eternidade tecendo o fio do seu ser, e do que lhe é incidente. Se o universo é um concurso de átomos, ou a natureza é um sistema, que isto seja primeiro estabelecido, que eu sou uma parte do todo que é governado pela natureza, em seguida, eu sou de uma maneira intimamente relacionado com as partes que são da mesma espécie para comigo mesmo. Por recordar isto, na medida em que eu sou uma parte, ficarei insatisfeito com nenhuma das coisas que me são atribuídas de um todo, pois nada é prejudicial para a parte se for em proveito do todo. Porque o todo não contém nada que não seja para seu proveito, e todas as naturezas têm, de fato, esse princípio comum, mas a natureza do universo tem, além disso, esse princípio, que não pode ser compelida mesmo por qualquer causa externa a gerar algo prejudicial a si mesma. Lembrando, então, que eu sou parte de tal todo, ficarei contente com tudo o que acontece. E na medida em que estou intimamente relacionado com as partes que são da mesma espécie comigo mesmo, não farei nada de antissocial, mas antes me dirigirei às coisas que são da mesma espécie comigo mesmo, e voltarei todos os meus esforços para o interesse comum, e os desviarei do contrário. Agora, se estas coisas são feitas assim, a vida deve fluir feliz, assim como você pode observar que a vida de um cidadão é feliz, que continua um curso de ação que é vantajoso para seus concidadãos, e está satisfeito com o que o Estado pode atribuir a ele. As partes do todo, tudo, quero dizer, que é naturalmente compreendido no universo, devem necessariamente morrer, mas que isto seja entendido neste sentido, que devem sofrer mudança.
Mas se isto é naturalmente tanto um mal como uma necessidade para as partes, o todo não continuaria a existir em boa condição, estando as partes sujeitas a mudanças e constituídas de modo a perecer de várias maneiras. Pois, se a própria natureza se propõe fazer mal às coisas que são partes de si mesma, e fazê-las sujeitas ao mal e, necessariamente, incorrer no mal, ou tais resultados ocorrem sem que ela o saiba. Ambas as suposições são, de fato, inconcebíveis. Mas se um homem abandonasse o termo natureza como um poder eficiente, e falasse dessas coisas como naturais, mesmo assim seria ridículo afirmar ao mesmo tempo que as partes do todo estão na sua natureza sujeitas a mudanças, e ao mesmo tempo ser surpreendido ou exasperado como se algo fosse contrário à natureza, particularmente porque a dissolução das coisas está nas que cada coisa é composta. Pois ou há uma dispersão dos elementos dos quais tudo foi composto, ou uma mudança do sólido para o terreno e do arejado para o aéreo, de modo que essas partes são retomadas na razão universal, seja ela consumida pelo fogo ou renovada por mudanças eternas. E não imagine que o sólido e a parte aérea pertencem a você a partir do tempo de sua geração. Pois tudo isso recebeu seu acréscimo apenas ontem e no dia anterior, como se pode dizer, a partir do alimento e do ar que é inspirado. Isto, então, que recebeu a adição, se transforma, não naquilo que sua mãe produziu. Mas suponhamos que isto que sua mãe lhe deu origem implica muito com aquela outra parte, que tem a qualidade peculiar de mudança, isto não é de fato nada no caminho da oposição ao que se diz. Quando você tiver assumido esses títulos, bom, modesto, verdadeiro, racional, um homem de equanimidade, e magnânimo, tome cuidado para não mudar esses nomes, e se você os perder, volte rapidamente a eles. E lembre-se que o termo racional era destinado a significar uma atenção discriminatória para cada coisa diversa, e a ausência de negligência, e que a equanimidade é a aceitação voluntária das coisas que lhes são atribuídas pela natureza comum, e que a magnanimidade é a elevação da parte inteligente acima das sensações prazerosas ou dolorosas da carne, e acima daquela pobre coisa chamada fama, e morte, e todas essas coisas. Se, então, você se mantiver na posse desses nomes, sem desejar ser chamado por esses nomes por outros, você será outra pessoa e entrará em outra vida. Para continuar a ser tal como você tem sido até agora, e para ser despedaçado e contaminado em tal vida, tem o caráter de um homem muito estúpido e um afeiçoado à sua vida, e como aqueles gladiadores semidevorados por bestas selvagens, que embora cobertos com feridas e sangue, ainda suplicam ser mantidos mais um dia, embora eles ficarão expostos ao mesmo estado às mesmas garras e mordidas. Portanto, fique na possessão destes poucos nomes, e, se você pode ficar neles, fique como se tivesse sido removido para certas ilhas da felicidade. Mas se você perceber que saiu deles e não se manteve firme, vá corajosamente para algum recanto onde os mantenha, ou mesmo se retire imediatamente da vida, não em paixão, mas com simplicidade, liberdade e modéstia, depois de fazer esta coisa louvável, pelo menos em sua vida, ter saído dela assim. No entanto, para a lembrança desses nomes, será de grande ajuda se você se lembrar dos deuses, e que eles não desejam ser lisonjeados, mas desejam que todos os seres razoáveis sejam como eles, e se você se lembrar que o que faz o trabalho de uma figueira é uma figueira, e que o que faz o trabalho de um cão é um cão, e que o que faz o trabalho de uma abelha é uma abelha, e que o que faz o trabalho de um homem é um homem. A farsa, a guerra, o espanto, o torpor, a escravidão, todos os dias eliminarão os seus princípios sagrados. Quantas coisas imagina sem estudar a natureza e quantas menospreza? Mas é seu dever olhar e assim fazer tudo, que ao mesmo tempo o poder de lidar com as circunstâncias seja aperfeiçoado, e a faculdade contemplativa seja exercida, e a confiança que vem do conhecimento de cada coisa seja mantida sem evidenciá-la, mas ainda assim não ocultada. Pois quando você desfrutará de simplicidade, quando a gravidade, e quando o conhecimento de todas as várias coisas, tanto que é em substância, e que lugar tem no universo, e por quanto tempo é formado para existir, e de que coisas é composto, e a quem pode pertencer, e quem são capazes de dá-lo e tirá-lo. Uma aranha é orgulhosa quando apanha uma mosca, e outro quando apanha uma pobre lebre, e outro quando apanha um pequeno peixe numa rede, e outro quando captura javalis selvagens, e outro quando captura ursos, e outro quando apanha sármatas. Não seriam estes assaltantes, se você examinasse as suas opiniões?
Adquira o modo contemplativo de ver como todas as coisas mudam umas para as outras, e constantemente se dedique a isso, e se exercite sobre essa parte da filosofia. Porque nada se adapta tanto para produzir magnanimidade. Tal homem despojou o corpo, e como ele vê que deve, ninguém sabe quanto tempo depois, afastar-se do meio dos homens e deixar tudo aqui, ele se entrega inteiramente ao simples fazer em todas as suas ações, e em tudo o mais que acontece ele se resigna à natureza universal. Mas quanto ao que qualquer pessoa deve dizer ou pensar sobre ele ou fazer contra ele nunca sequer pensa nisso. Contente-se com essas duas coisas, com agir com justiça no que faz agora, e estar satisfeito com o que agora lhe é designado. Mas deixe de lado todas as ocupações perturbadoras e agitadas, e nada mais deseje senão cumprir o curso retilíneo pela lei e realizando o curso correto de seguir a Deus. Que necessidade há de medo desconfiado, uma vez que está em seu poder investigar o que deve ser feito? E se você vê com clareza, vá por este caminho contente, sem voltar atrás, mas se não vê com clareza, pare e procure os melhores conselheiros. Mas se qualquer outra coisa se opuser a você, continue de acordo com seus poderes com a devida consideração, mantendo o que parece ser justo. Pois é melhor alcançar este objeto, e se você falhar, que o seu fracasso seja em tentar isso. Aquele que segue a razão em todas as coisas é ao mesmo tempo tranquilo e vigoroso, e também alegre e cordial. Pergunte a si mesmo, assim que acordar do sono, se fará alguma diferença para você se outro faz o que é justo e correto. Não fará diferença. Não se esqueceu, eu suponho, que aqueles que assumem ares arrogantes ao dar seu louvor ou culpa a outros são tais como eles estão na cama e na mesa, e você não esqueceu o que eles fazem, e o que evitam, e o que eles perseguem, e como eles roubam e como eles furtam, não com mãos e pés, mas com sua parte mais valiosa, através da qual eles são produzidos, quando um homem escolhe fidelidade, modéstia, verdade, lei, um bom daimon felicidade? Aquele que dá e recebe de volta tudo, a natureza, o homem que é instruído e modesto diz, dê o que você quiser, receba de volta o que você quiser. E ele diz isso não orgulhosamente, mas obedientemente, e bem contente com ela. Curto é o pouco que lhe resta da vida. Viva como se vivesse em uma montanha. Pois não faz diferença se um homem vive lá ou aqui, se ele vive em todos os lugares do mundo como em um estado, comunidade política. Deixem os homens ver, deixem-nos conhecer um homem real que vive de acordo com a natureza. Se eles não o podem suportar, que o matemática. Pois isso é melhor do que viver assim como os homens. Não fale mais sobre como o homem bom deve ser, mas seja um bom homem. Constantemente contemple todo o tempo e toda a substância, e considere que todas as coisas individuais quanto à substância são sementes de figo, e quanto ao tempo o giro de uma broca. Olhe para tudo que existe, e observe que já está em dissolução e em mudança, e como se fosse putrefação ou dispersão, ou que tudo é tão constituído pela natureza a ponto de morrer. Considere o que são os homens quando estão comendo, dormindo, criando, aliviando-se, e assim por diante. Então que tipo de homens são quando são imperiosos e arrogantes, ou irados e zangados e resmungando do seu lugar elevado? Mas há pouco tempo atrás, a quantos eram escravos e para que coisas, e depois de um pouco de tempo, considerem que condição estarão. Para o bem de cada coisa, que a natureza universal traz a cada um. E é para o seu bem no momento em que a natureza o traz. A terra ama a chuva, e o éter sagrado ama, e o universo ama fazer o que está prestes a fazer. Eu digo então ao universo, que eu amo como você ama. E não é também dito que este ou aquele que ama tem vontade de ser produzido? Ou você vive aqui, e já se acostumou a isso, ou vai embora, e esta é a sua vontade, ou está morrendo, e já cumpriu o seu dever. Mas, além destas coisas, nada mais há. Tenha, portanto, bom ânimo. Que isto seja sempre claro para você, que este pedaço de terra é como qualquer outro, e que todas as coisas aqui são iguais às que estão no cume de uma montanha, ou na praia do mar, ou onde quer que esteja. Pois você encontrará exatamente o que Platão diz, morar dentro dos muros de uma cidade é como no estábulo de um pastor sobre uma montanha. O que é a minha faculdade de decisão agora para mim? E de que natureza estou fazendo agora? E para que fim a estou usando agora? É desprovida de entendimento?
É solta e separada da vida social? É mesclada com a pobre carne, de modo a mover-se junto com ela? Quem foge do seu senhor é fugitivo, mas a lei é mestre, e quem viola a lei é fugitivo. E também aquele que se entristece, ou se encoleriza, ou se irrita, ou tem medo, está insatisfeito porque algo foi, ou será das coisas que estão determinadas por aquele que tudo governa, e ele a lei e atribui a todo homem o que é adequado. Aquele, pois, que teme, ou se entristece, ou se indigna, é um fugitivo. Um homem deposita semente em um útero e vai embora, e então outra razão a toma e trabalha nela, e faz uma criança. Que coisa de tal material! Novamente, a criança passa comida pela garganta abaixo, e então outra razão a toma e faz percepção e movimento, e na perfeição, vida e força e outras coisas, quantos e quão estranho. Observem, pois, as coisas que são produzidas de modo tão oculto e vejam a força, assim como vemos a força que leva as coisas para baixo e para cima, não com os olhos, mas não menos evidente. Considere constantemente como todas as coisas como elas são agora, no passado também foram, e considere que elas serão novamente as mesmas. E coloque diante de seus olhos dramas inteiros e palcos da mesma forma, o que quer que você tenha aprendido da sua experiência ou da história mais antiga, por exemplo, toda a corte de Adriano, e toda a corte de Antonino, e toda a corte de Filipe, Alexandre, Creso, pois em todas essas ocasiões foram os mesmos dramas que vemos agora, apenas com atores diferentes. E imaginemos que qualquer homem que esteja triste por qualquer coisa ou descontente como um porco que é sacrificado e que se pontapeia e grita. Como este porco é também aquele que, na sua cama em silêncio, lamenta os vínculos que o prendem. E considere que só ao animal racional é dado seguir voluntariamente o que acontece, mas somente obedecer é uma necessidade imposta a todos. Por diversas vezes, no momento de tudo o que você faz, pare e pergunte-se se a morte é uma coisa terrível, porque ela o privaria do que você está fazendo. Quando você se sentir ofendido por culpa de alguém, vire-se imediatamente para si mesmo e reflita de que maneira você se equivoca, por exemplo, ao pensar que dinheiro é uma coisa boa, ou prazer, ou um pouco de reputação, e assim por diante. Pois ao atender a isso, rapidamente você se esquecerá da sua ira, se esta consideração também for acrescentada, que o homem é compelido, pois que mais ele poderia fazer? Ou, se você for capaz, tire-lhe a compulsão. As ocasiões foram os mesmos dramas que vemos agora, apenas com atores diferentes. Quando você tiver visto Satíron Socrático, pense em Eutiches ou Ímen, e quando você tiver visto Eufrates, pense em Eutichion ou Silvanus, e quando você tiver visto Alcifrão pense em Tropaióforo, e quando você tiver visto Xenofonte, pense em Crito ou Severo, e quando você tiver olhado para si mesmo, pense em qualquer outro César, e no caso de cada um faça da mesma maneira. Que este pensamento esteja na sua mente. Onde estão aqueles homens? Em nenhum lugar, ou ninguém sabe onde. Pois assim continuamente você olhará para as coisas humanas como fumaça e nada, especialmente se você refletir ao mesmo tempo que o que mudou uma vez nunca mais existirá na duração infinita do tempo. Mas você, em que curto espaço de tempo se encontra a sua existência? E por que não se contenta em passar por esse curto espaço de tempo de forma ordenada? Que assunto e oportunidade para a sua atividade você está evitando? Pois o que mais são todas essas coisas, exceto exercícios para a razão, quando ela tem visto cuidadosamente examinando em sua natureza as coisas que acontecem na vida? Persevere, pois, até que tenha feito suas estas coisas, como o estômago que é forte apropria-se de todas as coisas, como o fogo ardente faz de tudo que é lançado nele chama e brilho. Que não esteja no poder de ninguém dizer verdadeiramente que você não é puro ou que não é bom, mas seja mentiroso todo aquele que pensar de você algo semelhante, e isto está inteiramente no seu poder. Pois quem é aquele que o impedirá de ser bom e ser simples? Você apenas decide não viver mais, a menos que você seja assim. Porque nem a razão o permite viver, se não o for como tal. O que é que se pode fazer ou dizer sobre este material, nossa vida, da maneira mais conforme à razão? Porque, seja o que for, está no seu poder fazê-lo ou dizê-lo, e não dê desculpas de que é impedido. Você não deixará de lamentar até que sua mente esteja em tal condição que o luxo, para os que gozam do prazer, seja para você, na matéria que é submetida e apresentada a você,
a realização das coisas que são compatíveis com a constituição do homem, pois um homem deve considerar como um prazer tudo o que está em seu poder fazer de acordo com sua própria natureza. E está em seu poder em toda a parte. Agora, não é dado a um cilindro para mover-se por todo o lado por seu próprio movimento, nem ainda à água nem ao fogo, nem a qualquer outra coisa que é governada pela natureza ou por uma alma irracional, pois as coisas que os controlam e ficam no caminho são muitas. Mas a inteligência e a razão podem passar por tudo que lhes é contrário e da maneira como são formadas pela natureza e como o quiserem. Coloque diante de seus olhos essa facilidade com a qual a razão será levada através de todas as coisas, como fogo para cima, como uma pedra para baixo, como um cilindro numa superfície inclinada, e não procure mais nada. Pois todos os outros obstáculos ou afetam apenas o corpo, que é uma coisa morta, ou, salvo pela opinião e pela submissão da própria razão, não esmagam nem causam nenhum dano de qualquer espécie, pois se o fizessem, aquele que o sentisse se tornaria imediatamente mau. Agora, em tudo que tem uma certa constituição, qualquer dano que possa acontecer a qualquer um deles, o que é assim afetado torna-se, consequentemente, pior, mas, no caso semelhante, o homem torna-se melhor, se assim se pode dizer, e mais digno de louvor, fazendo um uso correto desses acidentes. E finalmente lembre-se que nada prejudica aquele que é realmente um cidadão, o que não prejudicaria o Estado, nem ainda prejudicaria o Estado, o que não prejudicaria a lei e a ordem, e destas coisas que são chamadas desgraças, nenhuma delas prejudica a lei. O que então não prejudica a lei não prejudica nem o Estado nem o cidadão. Para aquele que é impregnado de princípios verdadeiros, até mesmo o mais breve preceito é suficiente, e qualquer preceito comum, para lembrá-lo de que ele deve estar livre da dor e do medo. Por exemplo, folhas, algumas o vento dispersa no chão. Assim é a raça dos homens. As folhas também são seus filhos, e as folhas também são aqueles que clamam como se fossem dignos de crédito e dão o seu louvor, ou pelo contrário, maldição, ou secretamente culpam e zombam. E as folhas, do mesmo modo, são aqueles que receberão e transmitirão a fama de um homem para a posteridade. Pois todas essas coisas são produzidas na estação da primavera, como diz o poeta, então o vento as derruba, então a floresta produz outras folhas em seu lugar. Mas uma breve existência é comum a todas as coisas, e ainda assim você se esquiva e persegue todas as coisas como se fossem eternas. Um pouco de tempo, e você fechará seus olhos, e aquele que o atendeu à sua sepultura, outro logo se lamentará. O olho sadio deve ver todas as coisas visíveis e nunca dizer, quero coisas verdes, pois esta é a condição do olho doente. E a audição e o olfato sadios devem estar prontos para perceber tudo o que pode ser ouvido e cheirado. E o estômago saudável deve respeitar todos os alimentos, assim como o moinho deve respeitar todas as coisas que ele é forjado para moer. E de acordo com isso, a compreensão sadia deve ser preparada para tudo o que acontece, mas aquele que diz, que meus queridos filhos vivam, e que todos os homens louvem tudo o que eu possa fazer, é um olho que busca coisas verdes, ou dentes que buscam coisas suaves. Não há homem tão afortunado que não haja perto dele, quando estiver morrendo, alguém que esteja satisfeito com o que vai acontecer. Suponhamos que ele era um homem bom e sábio, não haverá ao menos alguém para dizer a si mesmo, vamos finalmente respirar livremente, sendo libertados deste professor? É verdade que ele não foi duro para nenhum de nós, mas percebi que nos condena tacitamente, é o que se diz de um homem bom. Mas, no nosso próprio caso, quantas outras coisas há para as quais há muitos que desejam se livrar de nós? Você considerará isso, então, quando estiver morrendo, e partirá mais contente ao refletir assim, eu estou me afastando de tal vida, na qual até mesmo meus companheiros, por quem tanto me esforcei, rezei e cuidei, desejam que eu parta, esperando, por acaso, obter alguma vantagem com isso. Por que, então, um homem se apegaria a uma permanência mais longa que? Não se afaste, porém, por essa razão, menos gentilmente disposto a eles, mas preservando o seu próprio caráter, amigável, benevolente e suave, e por outro lado não como se você tivesse sido arrancado, mas como quando um homem morre. A sua humilde alma é facilmente separada do corpo, tal também deveria ser a sua partida dos homens, pois a natureza o uniu a eles e os associou a você. Mas ela agora dissolve a união? Bem, eu estou separado dos parentes,
Não por mais que seja arrastado resistindo, mas sem compulsão, pois isso, também, é uma das coisas de acordo com a natureza. Habitue-se o mais possível a si mesmo, por ocasião de qualquer coisa que seja feita por qualquer pessoa a perguntar-se a si mesmo, para que fim está este homem fazendo isto? Mas começa por si mesmo, e se examine primeiro. Lembre-se que isto que puxa as cordas é a coisa que está escondida no seu interior, este é o poder de persuasão, este é a vida, este, se assim se pode dizer, é o homem. Ao contemplar-se a si mesmo, nunca inclua o vaso que o rodeia e estes instrumentos que estão ligados a ele. Pois eles são como um eixo, diferindo apenas nisto, que eles crescem para o corpo. Pois de fato não há mais utilidade nestas partes sem a causa que as move e as controla do que no vai-vem do tecelão, e na caneta do escritor, e no chicote do cocheiro.